vamos primeiro decidir uma coisa aqui. Vocês querem? A gente faz uma sessão de perguntas e respostas. Legal. Tá? Parece que tem pessoas interessadas, né? Então tá. Então a gente faz uma sessão de perguntas e respostas. Sadashiva Samanandam Shankaracharya Manjanam Asmadacharya Payantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Pratimiti Murti Veda Vimagine Yomata Vyantadehaya Darshinamukchaye Namaha Sava Vedanta Siddhanta Gocharam Gocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshma Om Shanti 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 Om Namastê. Nós vamos dar uma pausa no nosso texto. Nós não fizemos muito progresso, mas não tem problema, né? Porque nós temos a eternidade para concluir, né? Vidas após vidas, a gente pode continuar com o Panchadrasa. Então, quem vai ser o primeiro? É só uma. Pergunta. Na verdade, não é minha pergunta, mas eu lembro que na aula última do Alex surgiu a questão do Samadhi. Você está lembrado? Oi. A questão do Samadhi, você falou, eu acho interessante a gente perguntar para o Arlindo como que era a questão lá na aula. Como o Vedanta entende o Samadhi, né? Como é que ele situaria o Samadhi? Porque o que apareceu no texto é o seguinte, é que o que importa, no caso ali do entendimento das gunas, é que o Samadhi seria uma saturação de sattva que tornaria o indivíduo bem apto para aprender as escrituras, né? Bem ao contrário dessa visão experiencial, né, do Samadhi. E qual é a questão? Seria aprofundar isso, assim, porque ele fez uma pergunta com relação a isso. Foi a minha pergunta, na verdade, quando a gente está naquela experiência do Samadhi, queria entender um pouco mais da visão vedantina sobre o Samadhi, né? Sim. Sobre a experiência. Então, Samadhi é um estado mental, quando a gente chama, no mundo da yoga, as pessoas pensam, elas acreditam que a iluminação seja um estado, né? Estado de consciência. Né? Então, toda vez que você ouvir alguém dizendo assim, não, porque a gente vai no satsang, etc., e a gente vai, né, alcançar um estado, né? Quando falarem de estado, eles estão tentando definir o ser como estado, você saiba que eles estão equivocados, eles estão fazendo uma confusão, porque a consciência não é sujeita a modificações ou estados. Aquilo que é sujeito a modificações ou estados mentais, condições mentais, é a mente do Jiva. Então, o estado de Nirvikalpa Samadhi ou de Savikalpa Samadhi são estados, são condições mentais. E como condição mental, não passa de um objeto de experiência, né, para aquilo que eu sou, a consciência. Né? Nós sabemos que um estado mental é um objeto, por quê? Porque é conhecido por mim. Porque, agora... Diploma. Primeiro na lista dos 10 diplomas. Porque é conhecido por mim. Entendeu? Se é conhecido por mim, só pode ser um objeto de experiência. E por natureza, todo e qualquer objeto de experiência é temporal. E eu sou aquilo eternamente, sempre presente, ou jamais jamais ausente. Né? Então, qualquer estado, seja ele Nirvikalpa Samadhi, ou qualquer que seja Samadhi, ou qualquer tipo de condição mental, né, esotérica ou espiritual, é uma condição mental, significa que é uma condição derivada
da constituição das três energias operando no corpo sutil do indivíduo. Quase que invariavelmente é um desenvolvimento de muita sátiva, e quando esse aparato refletor é condicionado por muita sátiva, a consciência brilha nesse aparato satívico e produz essas experiências celestiais, místicas, esotéricas, epifanias, né? Todas as experiências são consideradas celestiais, é o reflexo, é a consciência brilhando numa mente extremamente satívica. E isso produz uma experiência extremamente prazerosa, né? Então as pessoas que não compreenderam os Upanishads, elas pensam que o ser seja um objeto de experiência, uma experiência divina, celestial, né? Maravilhosa. Mas o Upanishads diz que o ser não é um objeto de experiência, ele é a luz, né? Que ilumina todos os objetos de experiência, né? Então, como o Vedanta vê o Samadhi, vê como uma grande armadilha, uma grande cilada, a gente tem essa expressão, o cara foi desenvolvendo purificação mental através de yoga, sempre sob a assumption, como se diz? A suposição de que o ser seja um objeto de experiência, e eu estou experimentando sempre condições mentais que são objetos sempre mais celestiais, divinos, maravilhosos, etc. Então, a consciência refletida numa mente satívica produz isso, e eu penso que esse reflexo é o ser, entendeu? E aí a pessoa permanece totalmente atolada, firmemente paralisada nessas experiências, pensando que eu estou experimentando o ser. O que é uma contradição, porque aqui e ali eles pensam que essa seja uma experiência de não dualidade, mas como pode ser uma experiência de dualidade se eu estou experimentando o ser? O ser jamais pode ser experimentado porque é aquilo cuja natureza é a não dualidade. Eu posso reconhecer a minha essência natural como consciência, e para isso eu preciso uma mente sob a influência de muito sátiva, muita clareza, muito foco, entendeu? Mas essa mente, ela é uma mente condicionada por uma dominância de sátiva, mas ainda assim ela mantém as suas faculdades, né, acesas, né, ligadas, né? O intelecto ali discriminando é uma mente extremamente sutil. O problema é que as pessoas têm essa ideia de que quando a minha mente se torna tão satívica que eu começo a experimentar bliss, êxtase, amor incondicional, expansão, né? Com todos esses fenômenos, quando eu começo a experimentar isso, eu penso assim, eu não vou investigar nada, eu não vou inquirir, por que eu vou ativar o meu intelecto para começar a, entendeu? Inquire into the nature desse fenômeno, se o fenômeno é tão prazeroso, né? Então, não, eu vou curtir esse fenômeno aqui, mas não me importa. Depois vai passar, a minha mente se modifica, eu vou me sentir ainda mais miserável, porque eu experimentei uma condição super high, e agora eu me sinto mais miserável, mas não importa, entendeu? Eu sou um junkie, eu quero essas experiências, né, espirituais. Então as pessoas se identificam com esse reflexo da consciência numa mente satívica e elas ficam stuck. Stuck é paralisadas, atoladas, insativas, sempre sob a ilusão de que o ser seja esse objeto de experiência maravilhoso, celestial, êxtase, ou bliss, ou peace, ou love, ou whatever. 99% das pessoas no mundo espiritual, eles acreditam que o ser seja um estado mental, que eles chamam estado de consciência. Eles até têm um nome para esse, que eles chamam estado de consciência. É conhecido como Turiya. Eles pensam que existem 3 estados de consciência como se diz, vai acordar?
vigília, Vigília. o estado do sono, o estado do sonho e um quarto estado que eles chamam turiya, que nada mais é do que Nirvikalpa Samadhi. Entendeu? É um estado, um tipo de estado de sono autoinduzido, entendeu? Que conduz a todas essas experiências maravilhosas, porque existe uma diferenciação muito sutil entre o sono profundo e Nirvikalpa Samadhi. Entendeu? Eu já ouvi alguns discursos do Paramatmananda elucidando essas distinções extremamente sutis. Entendeu? Então, eles dizem, não, esse é o estado, Turiya. O que é que a gente quer? Alcançar esse estado chamado Turiya. E os Upanishads, eles apresentam esse conceito dos 3 estados e um quarto fator, que não é um estado, é um quarto fator chamado Turiya. Turiya é o substrato de todos os estados. É o pano de fundo, é o background, entendeu? Os outros 3 acontecem. É a consciência dentro do qual esses 3 estados cíclicos, né, constantemente, né, eles aparecem e desaparecem ciclicamente. Então existem 3 estados de consciência, pega aquele primeiro lá que está aparecendo. É. Fábio, é muito fácil, basta pendurar aqui. Então, como nós já determinamos, existe a consciência, né? E sob o efeito de Maya, a consciência aparece como os 3 tipos de jiva. O adormecido, o prana jiva, aí o acordado, o vishwa jiva, e o sonhador, o teijasa. Então existem esses 3 estados ou condições mentais que nós experimentamos cada 24 horas, porque a gente passa por esses 3, né? A menos que a gente não seja capaz de dormir. Aí a gente vai acabar numa casa de louco, né? Hospício. Né? Então existem esses 3. Né? Quais são as características desses 3 estados? Né? No estado de vigília, a consciência ela é presente, como ela aparece presente em todos os 3, como substrato dos 3, né? Simbolizada por Om. Né? Ela é presente aqui, e a mente, o intelecto, os órgãos dos sentidos, todos eles estão acesos, acordados, e estão extrovertidos, né? Em direção ao nosso meio ambiente. Eu estou percebendo o meu meio ambiente. O que é o meio ambiente? O meio ambiente é Jagata, a projeção física material de Ishvara, o mundo, né? O mundo físico e o mundo sutil também, que são impressões recolhidas através do meu contato com o mundo físico que permanece. Né? Existe também experiências extrovertidas aqui, durante as velhas, quando a gente está sonhando acordado. Aquela expressão, o cara sonha acordado todo o tempo, né? Ele está acordado, mas ele está ali pensando naquela casa grande que ele quer. Né? Então, o Vishwa, ele tem a mente dele extrovertida, né, para o meio ambiente, o campo, né? Ela é voltada para fora, né, como aparece aqui. O ego, a mente, o intelecto, os órgãos dos sentidos, então, todos eles voltados para fora. Aí chega um período que todas essas rajas que são necessárias para manter esse estado de vigília, elas começam a se enfraquecer. Aí o indivíduo desenvolve mais tamas. Aí ele vai num estado chamado de sono profundo. Quando ele vai no sono profundo, a consciência permanece ali, pervadindo, né? Esse estado de consciência, esse estado mental, né? Vamos fazer esse erro, permanece aqui, mas o intelecto, o ego, os órgãos sensoriais, entendeu? E a mente, as emoções, tudo isso é suspenso. A gente vai naquele estado
de um mar indiferenciado de tamas, você precisa de muito tamas para entrar nesse estado, entendeu? Onde não existe nenhum objeto de experiência, porque o objeto de experiência requer um vriti mais denso. Aqui existe um vriti chamado Eu Sou do Pranyajiva, que é extremamente sutil. Mas esse vriti é tão sutil que ele não produz outros vritis, entendeu? Ele permanece como testemunha da ausência de outros vritis. Então a gente permanece nesse estado adormecido, né? Consciência, pervade, quá. Aí depois de um certo tempo, as vasanas que estão suspensas aqui, né? Estão adormecidas, anestesiadas, elas começam a acordar, a vibrar, né? Aí elas começam a projetar um outro eu sou, que é o vriti do Taijasa, que é o sonhador, o eu sonhador, agora eu vou sonhar, eu vou querer voar hoje, né? Eu quero fazer alguma coisa que eu não posso fazer no meu estado de vigília, né? Agora eu quero voar. Então aqui no estado de sonhos tudo é possível, né? É um campo de possibilidades, a gente pode fazer um pouco de tudo, né? Então essas vasanas, elas começam a despertar e aí elas começam a projetar o conteúdo delas próprias e criam uma realidade, entendeu? Subjetiva, cujo o ego, a mente, o intelecto e os órgãos dos sentidos são voltados para dentro, entendeu? Eles não estão em contato com o mundo exterior, eles estão em contato com o conteúdo das minhas vasanas, e esse conteúdo ele projeta, né, esse material mental, emocional, que vem projetado como essa realidade chamada dos sonhos, né? Então o sonhador, a consciência voltada para dentro, naturalmente para dentro, para fora, tudo isso é limitante. As palavras são extremamente limitantes, mas a gente precisa compreender a limitação da linguagem dualística, que é a única linguagem que a gente tem, e compreender que isso aqui são as vasanas, são os resíduos, as impressões, os resquícios, as memórias sutis deixadas, entendeu? Por as minhas experiências no meu estado de vigília. O estado de vigília vai deixando impressões que são acumuladas como vasanas, e depois de eu ter dormido um período de tempo, essas vasanas, elas se projetam. Existem momentos, períodos em nossas vidas que tem tanta coisa fervendo dentro da gente, que a gente sonha muito. Vocês já passaram por isso, né? Um vulcão de sonho. São as minhas vasanas. O porão da nossa mente está cheio, está lotado, entendeu? Aí como uma erupção vulcânica, eles começam e dizer, uau, entendeu? Da onde está vindo tudo isso, né? A gente tem que saber que essas projeções sou eu, meu aspecto mental e emocional, sou eu, tem somente a ver com eu e eu, somente eu, não tem nada a ver com as figuras que aparecem ali, entendeu? Se no meu sonho eu estou estrangulando uma pessoa, sou eu, a minha raiva, o meu ódio, a minha violência, entendeu? Que aparece como o Fábio. Ah, no meu sonho, não, era o Fábio, no meu sonho era o Fábio que estava estava afogando o José. Não, sou eu que estava afogando o José Roberto na cachoeira. Não pode mais contar os sonhos, porque quem sabe disso vai saber que é vássalo sua, não é real. A gente chega nesse nível, né? Você não pode ficar ali enganando você, tentando enganar um Vedantino, porque o Vedantino não é enganado, né? Ele sabe, cara, isso aí é você e somente você. O sonho é simplesmente você projetando aquilo que existe dentro, né, do seu corpo sutil, né? Corpo mental, emocional, as impressões recolhidas através da sua interação com o campo durante o estado de vigília. Bebê sonha muito, né? Hã? Bebê sonha bastante, são vastos mesmo. É. Bebê, você vê o rostinho dele modificar, Sim. fica assim, às vezes está velho. Que interessante, né? Bicho também. É? Bicho também, né? Quando a gente vê, por exemplo, vê um filme, você fica
sonhando com o filme, por exemplo. Ah, isso também. Sim. São impressões. E os sonhos são impressões mentais, emocionais, entendeu? Que se projetam. Por isso que não é recomendado, principalmente de noite, assistir filme violento, porque vai perturbar a nossa mente, a gente vai ter aquelas impressões, né, de violência, de estresse, de thriller, né, agitação. São filmes que atrapalham o nosso sono, né? Impressões. Então, o que você disse ali, é que eu vou verificar a minha experiência, né, que faz sentido. Você está acordado, você primeiro vai para o sono profundo, depois o sono profundo aí traz ali as vasanas e você sonha. Sim, não necessariamente, né? Não, porque eu sempre achei que era o contrário. Primeiro eu sonho, depois eu entro, né, a experiência Não necessariamente. Nós estamos acordados e às vezes você faz essa transição entre o acordado e o sono profundo com alguns sonhozinhos, entendeu? Aí você entra no sono profundo. Né? Mas em geral a minha experiência é que eu apago diretamente em sono profundo. O acordado eu vou, entendeu? Aí de repente, um pouco mais avante, mais à frente, eu começo a ter algumas projeções. Regularmente é o que acontece. No sono profundo tem estudo lá de fisiologia do sono, é um ciclo de 90 minutos mais ou menos que a gente fica sem atividade mental nenhuma. Aí começam a ocorrer estímulos que são indícios, né? Porque a ciência por inferência de que aquele indivíduo está sonhando após uns 90 minutos. Você coloca o nome de alfa, beta, você vai em alfa, você vai em beta. Tem um aplicativo que chama Sleep Cycle. Ele é premiadíssimo por neurologistas e tal. E todo o ciclo de sono, ele vai direto pro profundo. Primeiro. E eu tenho usado já há anos esse aplicativo, esse é sensacional. Olha lá, existe um aplicativo. E o que ele faz, na verdade ele é um despertador. É um medidor. Ele é um despertador, ele é usado como despertador. Porque aí você diz, eu quero acordar às 9, com uma margem de 30 minutos. Então ele fica acompanhando o ciclo dessa oscilação entre esses três estados. Quando ele começa a chegar no de vigília, ele toca a música. Você tem a sensação que você não foi arrancado do sono. Você acorda, você tem a sensação de que acordou naturalmente. E funciona, eu uso ele há 4 anos. Mas eu estava só comentando porque todos os registros, eles começam assim, em um espaço bem curto de tempo. Quando você entrou, adormeceu, você vai para o sono profundo. Aí depois ele começa a ter as A minha experiência é mais ou menos essa mesmo. Eu contei para vocês ontem ou hoje, né, que eu tive essa experiência na Índia, que eu passei diretamente do estado de sono profundo para o acordado. Contei ontem, né? Que às vezes porque quase sempre eu passo do sonho para o acordado. Mas eu tive essa experiência que foi muito impactante. Impressionante. Tangível. Muito tangível de passar de um sono profundo, entendeu? Ao estado de veia. E foi um contraste tão grande que eu falei, não, eu estava tão bem lá no meu Not estado. again. Not again. Eu tive algumas experiências que foram bem repousantes para mim, mas hoje em dia já não acontece mais. Que é o de estado de vigília, profundo, vigília. Assim, parece que eu só pisquei e parece que eu fiquei no estado de sono. Eu não sonhei, né? Não tem essa experiência. Não tenho sonho. Mais atualmente. Ok. Isso era em relação ao Nirvikalpa Samadhi. O Nirvikalpa Samadhi, a turma, o yoga, né? As pessoas que acreditam que o ser seja um estado mental, que eles chamam de estado de consciência. A consciência não passa por nenhum estado porque ela não se modifica. A mente se modifica, não a consciência. Mas as pessoas que creem que a iluminação seja um estado mental, né, para traduzir o que eles querem dizer por um estado de consciência, né, eles vivem sobre esse engano e eles acreditam que esse estado
mental de ausência de objetos, seja um quarto estado que é sinônimo de iluminação, chamado Turiya. Mas o que os Upanishads querem dizer é que existem 3 estados, mas existem 4 fatores. Esses 3 fatores mais um quarto fator que aparece pervadindo cada um desses estados, que é a consciência, como nós estamos estabelecendo através dessas análises. Então, como a gente vê o Nirvikalpa Samadhi, como qualquer condição mental, como qualquer estado mental. Em outras palavras, um objeto de experiência como qualquer outro, né? E como que eu sei que é um objeto de experiência? Porque é conhecido por mim. Conhecido por mim. Uma curiosidade só agora, você sabe quem teve esse Nirvikalpa com mais tempo de duração? Tá no Por exemplo, Guinness? a Ramana ficou não sei quantos dias. Foi aquele cara da Coca-Cola, já contei para vocês. Não? Você não conhece a história do Coca-Cola? Essa não tem nos áudios, não. Nunca ouvi. Tem um yogi, na Índia tem todo tipo de yogi. Você acredita que as pessoas, nós em geral, né, o Jiva, é tão ignorante, é tão naivo, é tão infantil, tão ingênuo, que ele se impressiona com qualquer coisa que seja abnormal. Mesmo que seja uma disfunção, entendeu? Mas é abnormal, então, abnormal. Então, lá na Índia tem gurus que fazem de tudo para serem diferenciados. Tem um que existe lá, perto de Tiruvannamalai, que só dorme em pé. Ele jamais dormiu deitado. Ele se amarra, tem uma estrutura por trás dele, as cordas seguram para ele, e ele uma vida inteira em pé, e é assim que ele ganha a vida. Ele ganha a vida, dizem que as pernas dele são enormes, entendeu? E ele só vive ali, vai acumulando. Ele não é interessado no dinheiro, ele é interessado nesse prestígio, nesse sentido, esse sentimento de eu sou especial, eu sou yogi. Por quê? Porque eu sou abnormal. Eu fico em pé e eu durmo em pé. Ele vai perder a habilidade de caminhar, porque minhas pernas vão estar enormes, etc. Então, e essa galera de pessoas naíves, né? Elas estão lá adorando o cara, etc. E do mesmo modo, pessoas que desenvolvem essa habilidade de entrar em Nirvikalpa Samadhi, elas desenvolvem um ego, um senso de especialidade, entendeu? De diferenciação de todos os outros. E toda a galera, né, naiva, né, ingênua, ignorante, coloca o cara no pedestal, porque ele é um cara que ele consegue ficar 2 dias num estado sem comer, sem respirar. Ele não respira, ele não come, ele não bebe. E quando ele acorda, ele é fresco, né, rejuvenescido, etc. Ele não precisa de nada. Aí esse cara vai desenvolvendo uma vassana e ele vai entrando nesse estado de Nirvikalpa Samadhi. E o Nirvikalpa Samadhi começa a se estender. Ele vai, em 2 dias, 3 dias, ele começou a entrar nesse estado de sono induzivo, né? Induzido, autoinduzido, por uma semana. Mas o problema é que ele tinha uma outra vassana. Ele tinha uma vassana espiritual enorme por Nirvikalpa Samadhi, mas ele tinha uma vassana por Coca-Cola também. Então ele começou a entrar nesses estados de Nirvikalpa Samadhi e ele foi ficando famoso e mais pessoas foram chegando para adorar ele, né? É o cara que entra em Nirvikalpa Samadhi e às vezes fica por 3 semanas, 4 semanas. E a curiosidade é que quando ele sai do Nirvikalpa Samadhi, ele gosta de beber Coca-Cola. Foi a Coca-Cola que bancou esse cara. Nós somos computadores biológicos, né? Biologicamente programados por vacinas. O cara tinha lá uma vacina por Coca-Cola. A gente tem que, né, aceitar esse fato, né? É possível. Eu acho que ele era coisa de algum Garoto, publicitário da Coca-Cola. garoto propaganda da Coca-Cola. Mas para concluir a história, esse cara ficou tão famoso que toda vez que ele entrava no Nirvikalpa Samadhi, quando ele saía, a Coca-Cola era pronta para ele, mas o ashram já estava expandido, já tinham construções novas, em vez de 5 mil pessoas, tinham 15 mil pessoas, residentes, entendeu? Isso e aquilo,
uma instituição, né? O Guruji ali do Nirvikalpa Samadhi, chamado Kokajir, o nome apelido. Ele entrou em É verdade. Ele entrou em Nirvikalpa Samadhi uma vez, Rutinha, e durou 10 anos. Não, 10 anos. Mas a curiosidade é que ele estava com sede. Ele estava com um período que ele estava em abstinência de Nirvikalpa Samadhi. Era o verão, ele pediu uma Coca-Cola. Aí o cara foi buscar a Coca-Cola na geladeira. Quando voltou era já tarde, ele tinha entrado em Nirvikalpa Samadhi. Ele entrou em Nirvikalpa Samadhi antes de beber a Coca-Cola. E naturalmente, ele experienciou por 10 anos a ausência de qualquer vriti, qualquer pensamento, qualquer coisa. 10 anos, os discípulos mais antigos morreram, uma geração nova de discípulos, o ashram foi se expandindo, etc. E o cara lá vivendo de nada, de luz, nem prana, porque a prana quase, os yogis, a prana praticamente para. Eu tive um susto quando nesse processo de meditação profunda eu descobri que minha respiração parava completamente. Eu falei, vou morrer, vou continuar meditando, né? Mas para tudo, né? Então depois de 10 anos, né, os discípulos foram sendo queimados, morria. Ninguém tinha mais esperança que o Kokajir fosse sair daquele estado. Nirvikalpa Samadhi. Aí, improvisamente, quando ninguém já esperava, o cara sai do estado de Nirvikalpa Samadhi. E o que ele diz? Cadê minha coca, porra? Quem mexeu na minha coca? Quem mexeu no meu quê? Passou 10 anos em Nirvikalpa Samadhi, mas o desejo pela coca, entendeu? Aquele vriti foi o primeiro vriti que apareceu na mente dele. Então, esse é o Nirvikalpa Samadhi mais duradouro que eu conheci, que eu vou falar. 10 anos. Olha, o Google não mente, vou procurar lá. Essa vacina é enraizada. Eu conheci um cara, agora que a gente está falando sobre isso, uma história muito interessante, verídica. Eu fui ao seminário de Vedanta com o Ramji. Eu fiquei em um hotel, naquele tempo eu tinha restaurante, tinha ainda dinheiro, né? Ganhava dinheiro ainda. Aí eu fiquei num hotel que era de um monge budista, entendeu? Super confortável. E esse cara estava lá também, mais 2, 3 pessoas. E esse cara era um rockstar. Você já deve ter ouvido algum de vocês essa história, né? Ele era um rockstar, ele era um rapaz jovem, seus 30 anos talvez, entendeu? Que era um cantor, um compositor e cantor de uma banda de rock muito famosa, ele é inglês, famosa na Europa. O cara estava acostumado somente com hotéis 5 estrelas, né? Aquele lugarzinho lá para ele. Ele me contou a vida dele inteira, e por que ele acabou, né, entrando em contato com o Vedanta. Nós tivemos satsangs ótimos aí naquele lugar, nos intervalos, etc. Né? So, ele era um rockstar, uma pessoa boa, uma pessoa, entendeu, criativa, etc, etc. Aí, depois de anos de fama, ele se interessou por Vipassana Meditation, porque ele fez um desses grupos de 10 dias. Aí ele se interessou por aquilo, aí rapidamente ele descobriu que ele tinha uma vasana por Nirvikalpa Samadhi de fazer inveja a todos. Tinha aquelas pessoas, né, naquele centro de meditação de Vipassana que meditavam de 10, 20, 30 anos, nunca experimentaram um Nirvikalpa Samadhi, nem mesmo de 1 minuto. E esse rockstar chega aqui, começa a meditar e começa a entrar em Nirvikalpa Samadhi. Então essa coisa foi crescendo, e ele me dizia que era tão rejuvenescedor que ele tinha desenvolvido a manha de, antes de começar o show, ele ia atrás das cortinas, entendeu? Sentava em meditação e rapidinho ele entrava em Nirvikalpa Samadhi, aí ele pedia para alguém tirar ele de Nirvikalpa Samadhi, a mente dele, né, se tornava tão satívica, tão pura, e a performance dele era maravilhosa. Né?
Era um morcego. Entrou um morcego aqui e saiu voando. Então tirou a gente do nosso Nirvikalpa Samadhi. Tá vendo? A limitação do Nirvikalpa Samadhi. Você entra no Nirvikalpa Samadhi, aparece um morcego, você já saiu. Eu estou aqui trabalhando para ver se a gente entra nesse Nirvikalpa Samadhi. Faltou a Coca-Cola. Né? Então esse carinha, ele ficou famoso nesse círculo espiritual e aí decidiram que ele era o guru desse círculo espiritual, ele virou guru. Entendeu? Porque o cara tinha fácil acesso a essa condição mental chamada Samadhi. Ele virou guru, ele era tratado como guru, as pessoas viam ele, né, como superior, isso e aquilo, ele naturalmente ele adorou. Né? O que mais? Não tem punha mais elevado do que isso, né? Eu sou uma rockstar, famosa, rico, e ainda por cima eu sou uma estrela espiritual e virei até guru. Tem punha mais completo do que esse? Mas parece que ele não estava satisfeito com aquele punha, porque ele começou a guardar assim e via algumas meninas do sexo oposto, entendeu? E falou assim, eu preciso de um outro tipo de punha aqui. Eu quero um punha de intimidade, de romance, essas coisas, né? A Ishvara já não propiciou tudo esse punha, mas eu quero adicionar um pouco mais de punha nessa equação, né? Aí ele começou a mandar aquelas vibes, né? Aí ele rapidamente conquistou, ele podia conquistar tudo, porque ele era rico, famoso, prestigioso, materialmente, espiritualmente. Ele foi, ele arrumou essa namorada troféu, linda, maravilhosa, perfeita. Aí entrou num relacionamento com ela. Aí isso tudo ele me contou em detalhes, nós seminários de 10 dias, todo dia a gente falava, fazia satsang juntos, nos intervalos. Aí ele entrou nesse relacionamento com ela. Aí, com o relacionamento, ele desenvolveu apego e dependência a ela. Aí, os conflitos começaram a surgir. Conflitos, né? De controle, manipulação, né? Você é minha, você não faz isso, não faz aquilo. Aí ele começou a ficar um pouco confuso, porque a paz dele já estava um pouco perturbada devido a esse relacionamento. Agora, para complicar a situação, tudo isso porque ele queria mais punha. Para completar a situação dele, a menina deu um chute na bunda dele e foi embora. Abandonou o cara. Entendeu? O cara crashed. Como é que se diz crashed? Se despencou, caiu de cabeça no chão. Pá, deprimiu. Se espatifou. Entrou numa crise de identidade, porque ele viu, eu não sou iluminado. Entendeu? E eu sou deprimido agora, ele entrou numa depressão profunda, que ele teve que, né, dizer a todo mundo da comunidade dele, eu não sou iluminado, para de me relacionar, me colocar num pedestal espiritual, eu estou sofrendo de depressão porque a minha namorada me deixou. Entendeu? Eu estou destruído, antes destruído de ciúme, de insegurança. Então todas essas vasanas fundadas na ignorância, todas aquelas vasanas fundadas na ignorância, elas não foram neutralizadas, apesar de todo esse Nirvikalpa Samadhi. Por quê? Porque o estado de Nirvikalpa Samadhi suspende o efeito das vasanas, mas não as neutraliza, porque as vasanas não são abordadas. Entendeu? A gente pode abordar as vasanas fundadas na ignorância através da sabedoria, do conhecimento, da compreensão desse mecanismo, do modo que essas vasanas nos governam. Então ele não fez nenhum trabalho de inquirição, investigação, mas ele estava curtindo o Nirvikalpa Samadhi. Aí um dia a namorada dele deixa ele, aí essas vasanas saíram lá do porão da mente dele como uma enchente, uma avalanche, entendeu? Uma tromba d'água que foi varrendo ele, destruindo toda a imagem espiritual dele, a paz interior, isso e aquilo. E ele, muito humildemente, né, eu achei bacana isso, que ele abriu tudo comigo, entendeu? Contou tudo. Eu nunca mais ouvi falar desse cara. Quem era o nome dele? Não lembro.
Senão a gente podia botar no Google para ver se ele é famoso ainda. Para ver se ele virou guru ou se ele é um rockstar. É que eu curto umas bandas de Britpop e de repente eu sei quem é. Jogar Professor, essas aqui, informações de repente. Nesse estado de vigília, o mais natural é que a gente tenha divergências com relação às experiências, à experimentação, à percepção de mundo. E parece que elas diminuem no estado de sonhador, quando a gente troca experiência. No estado... Peraí, eu não entendi bem. No estado de vigília, parece que a gente tem divergências em relação à leitura do campo, a leitura. Isso, a minha leitura do campo é diferente da sua. Isso. Ok. E no estado do sonho? No estado de sonho parece que essas divergências diminuem, e no estado adormecido, que está aí colocado como consciência sem forma, a inferência que a gente tem é que a gente tem a mesma percepção da ausência dos objetos. Sim. Né? Correto. Essa consciência sem forma, nesse estado adormecido, parece que é o que eu consigo inferir de mais próximo de uma fraternidade dessas consciências. Ou seja, a sua consciência sem forma e a minha consciência sem forma, elas estariam unidas nesse... Uma não dualidade. Isso, mais próximo da não dualidade. Sim. É como se os nossos jivas estivessem fraternalmente unidos ali Sim, essa no mundo causal. Experiencialmente Isso. falando, entendeu? Esse é o aspecto da nossa plenitude que pode ser experienciada pelo jiva, entendeu? Esse estado de ausência de objetos, pensamentos, que ela pode ser obtida não exatamente como um sono ou como um Nirvikalpa Samadhi, mas pode ser obtida através de uma extensiva neutralização ou cancelamento dessas energias chamadas ragas e dveshas, desejos e aversões, que constantemente, entendeu, perturbam a minha mente. Então, através desse conhecimento espiritual completo, nós vamos cancelando, removendo ou neutralizando essas energias aflitantes, né? Chamadas desejos e aversões. Então, uma mente resolvida by conhecimento é uma mente sob a predominância de Sattva. Então, ela experiencia essa condição de bem-aventurança, de satisfação, de paz e plenitude durante o estado de vigília, que é muitas vezes referido como o estado de Anandamaya Kosha, de bem-aventurança do estado acordado, é referido como dormir durante o estado de vigília. O mundo existe, mas você está dormindo para o mundo, no sentido que as suas vasanas não estão, entendeu? Perturbando você a correr atrás para obter, ou correr para evitar, você não tem essas agitações. Então, você experiencialmente, você tem a mesma experiência de plenitude, satisfação, paz, etc. E esse sim é a experiência que nós queremos, entendeu? Porque ela não depende dessas modificações involuntárias, como se diz, é outra palavra, voluntárias, involuntárias, qual é a outra palavra que eu esqueço? Deliberado. Entendeu? Porque o sono profundo não está sob o nosso controle. Quando o Ishvara, né, ele traz, daí ele leva o sono profundo. Né? Mas o conhecimento, eu tenho uma responsabilidade para desenvolver o conhecimento, remover a minha ignorância, de tal modo que eu possa experiencialmente curtir o reflexo da consciência no meu corpo causal, que é condicionado por uma predominância de Sattva, entendeu? O bliss, o êxtase, a paz que a gente experimenta durante o sono profundo é o corpo sutil, entendeu? Totalmente não refletido, porque existe um oceano, um mar indiferenciado de tamas, mas nos dá uma sensação de plenitude, nos dá uma sensação de não dualidade e, acima de tudo,
nos dá uma sensação de que todos os meus problemas foram cancelados. Durante o sono profundo, todos os nossos problemas desaparecem. E a gente, oh meu Deus, agora eu lembrei, eu tenho tantos débitos, tenho tantos problemas, karmas para resolver. Né? Então a gente tem essa experiência de plenitude, de satisfação, de paz, etc., devido à ausência de reflectividade, não existe reflexo. Mas quando a mente é no estado de esvelha e ela é condicionada, né, resolvida através do autoconhecimento, as três energias continuam aqui, Rajas, Tamas e Sattva, mas existe uma predominância de Sattva. Né? Então a Sattva produz essa clareza, essa convicção de conhecimento que neutraliza essas vasanas. Então minha mente é condicionada por mais Sattva. Naturalmente a gente experimenta uma satisfação experiencial, que é o aspecto experiencial do autoconhecimento, que é a consciência refletida no meu corpo sutil, condicionado por Sattva. Quando a nossa mente é nesse estado mais satívico, a gente percebe experiencialmente a consciência brilhando na nossa mente. Entendeu? Existe uma analogia interessante dos estados da mente, os estados rajásico, tamásico, não esse estado rajásico, tamásico, satívico. O estado rajásico é como se fosse um lago sob o efeito de muito vento que criam esses ripples, essas ondulações, que elas vão interferindo, né? Criando, como é que a gente chama isso? Marolas. É uma interferência. Interferindo. Elas vão interferindo e vão criando sempre mais ripple, mais essas marolas. Aí quando você vê aquela superfície do lago que antes era absolutamente smooth, né? Era um espelho que refletia a Lua, refletia os outros planetas, refletia algumas estrelas, entendeu? Era um espelho fiel, né? Mas agora, devido a essas energias dinâmicas, ela perde a sua reflectividade. Né? Agora, se imagina que numa outra condição climática exista uma enchente grande, uma tromba d'água, que traz todo o barro, né, das montanhas em torno, e o meu lago se torne totalmente barroso, denso de barro. O que ocorre com aquela superfície? Não tem nenhuma reflexão, porque ela vai absorver a luz, né? Ela não vai refletir a luz. Né? Então essa é uma representação de uma mente tamásica. E uma mente satívica é uma mente que é um espelho refletor devido a esse excesso de essa dominância de Sattva, que reflete, né, a luz da lua, das estrelas, etc. É um espelho fiel que reflete. Em analogia, a mente satívica, ela vai refletir, no estado de esvelha, né? Quando ela vai refletir a consciência de tal modo que o indivíduo experiencia um estado, uma condição semelhante ao sono profundo, na medida que ele é satisfeito, ele é cheio, entendeu? Ele não é operado por aflição de que eu preciso isso, eu preciso aquilo, eu quero isso, eu não quero aquilo. Toda essa ansiedade, essa angústia, esse estresse, entendeu? Essa aflição, né, derivadas por rajas e tamas, subsai, sei lá, entendeu? Então a mente do indivíduo é resolvida através do autoconhecimento. Nós temos Sattva predominante, aí a consciência reflete e a gente percebe esse reflexo, a gente percebe a consciência brilhando na minha mente. Aí que a gente pode experiencialmente curtir aquilo que a gente chama de Sahaja Samadhi, o Samadhi natural, entendeu? Que é derivado desse conhecimento que resolveu a minha mente numa predominância de Sattva. Aí a gente percebe a consciência sempre presente, brilhando ou refletida na minha mente. Esse é o aspecto experiencial do autoconhecimento, para a gente compreender que existe o elemento experiencial do autoconhecimento. A consciência não é um objeto de experiência, mas uma mente resolvida pelo autoconhecimento, ela produz uma experiência chamada de
reflexo da consciência numa mente satívica, entendeu? Você tem essa sensação desse reflexo, desse brilho da consciência que permanece tangível, né? Muito embora seja muito sutil. Né? Não somente o conhecimento é firme, mas os efeitos, o bônus do conhecimento é esse elemento experiencial, porque a mente ela é um espelho refletor, livre das aflições, dos desejos e aversões. O estabelecimento dessa plenitude da consciência nos três focos, né, do Jiva, nos três estados do Jiva, é que seria moksha? Sim. O moksha é a certeza de convicção em referência à minha real natureza como consciência. A gente precisa saber, eu sou a consciência, eu sou a existência, não tenho nenhuma dúvida disso, porque eu sei que eu existo, e para saber que eu existo, eu preciso ser consciente do fato que eu existo. Então, consciência e existência são dois lados da mesma moeda, mas o terceiro fato, né, que é nós somos quase todos, quando a gente chega no Vedanta, nós somos 2/3 iluminados, que a gente compreendeu que nós somos a existência e nós somos consciência. Mas a gente precisa compreender o significado, né, implícito de ser consciência e existência. Seria o estabelecimento dessa plenitude. Como consciência e existência, uma vez que eu compreendi, assimilei, né, internalizei esse conhecimento, como consciência e existência, eu tenho total convicção do fato de que eu sou infinitamente ilimitado. Eu não sou afetado por nenhuma experiência, nada pode ser adicionado ou subtraído de mim, entendeu? Porque eu sou, por natureza, a plenitude, porque eu sou o substrato que pervade o inteiro universo e que se expande além da manifestação. Eu pergunto porque, assim, quando a gente chega no Vedanta e tem acesso a essa informação, a esse conhecimento, é o primeiro contato, o primeiro estágio. Sim. Mas isso, ele vai e vem, né? Às vezes você tem alguma epifania, você, como se diz, tem alguma degustação disso, mas ainda não é só uma experiência. Você não é uma experiência, você é o ser e você já é inteiro, completo, cheio, entendeu? Ilimitado, etc, etc. A questão é que você acredita ser a construção corpo-mente, e a construção corpo-mente, né, inevitavelmente é limitada de todo possível, by all means, entendeu? Em todos os modos. O que eu quero dizer assim, que nesse processo de reconhecimento? De reconhecimento e de eliminação da ignorância, né? De remoção da ignorância, você fica oscilando entre a consciência e a ignorância, né? Entre a sabedoria e a ignorância. E nesse processo todo é um caminho, vamos dizer assim, é o caminhar e o processo espiritual que vai te levar à plenitude, que seria moksha. Que é aquilo que já é o accomplishment of that which was already accomplished. É a obtenção daquilo que já era obtido. Sim. Eu sempre fui livre, independente, cheio, inteiro, completo. Mas existiam alguns pensamentos, algumas noções que impediam a minha total apreciação do fato da minha plenitude, né? Da minha totalidade, da minha liberdade, da minha independência, das minhas experiências. E isso é possível tendo um corpo físico em estado de vigília? Sim, somente através do estado de vigília. O nosso trabalho espiritual precisa ser feito no estado de vigília, e essa ilustração do Samadhi, né, desse amigo, dessa pessoa que era o rockstar, entendeu? Você pode entrar em Samadhi, ou se a gente fosse considerar o estado de ausência de experiência como iluminação, todos nós seríamos iluminados, porque todos nós experimentamos o estado de sono profundo. Né? Mas a gente entra nesses estados, a gente vai curtir o estado, etc., sentir mais reconhecido, etc., etc., mas a nossa ignorância permanece inalterada. Né? Então,
até mesmo meditação, a gente quer meditar por quê? Porque aqui a gente quer experimentar paz, tranquilidade, relaxamento, né? Então a gente vai meditando, vai desenvolvendo a capacidade de meditar. Quando você vê, você começa a experimentar o silêncio, a paz, né? A paz e o silêncio, os grandes símbolos, né? Peraí, deixa eu falar. A gente vai experimentando tudo isso. Tá? Então eu estou experimentando tudo isso, eu estou pensando que eu estou fazendo grande progresso espiritual. Mas o progresso espiritual, ele ocorre na medida que eu começo a abordar a ignorância, que é a causa, a raiz da minha problemática. Então, se eu continuo meditando sem jamais abordar a causa fundamental do problema, eu vou ficar entrando no silêncio e na paz e saindo do silêncio e da paz. Então, quando eu entro, eu permaneço ignorantemente em silêncio e em paz. E quando eu saio, entendeu? Aí eu permaneço ignorantemente agitado e estressado porque eu perdi a minha paz. Entendeu? Mas a ignorância permanece. Aí eu vejo assim, essas experiências como uma degustação, mas que não vai te estabelecer, né? Qual é a experiência que você se refere? A meditação, por meditação exemplo. Meditação profunda, paz, sim, estado. O samadhi, ou qualquer outra experiência a nível satírico, né? E tem o Karma Yoga, que é o que vai te fazer remover a ignorância, né? Não, o conhecimento, e a Yoga também é ainda mais eficaz em remover a ignorância. O problema é que sem o Karma Yoga, a Yoga é quase impossível, entendeu? Então a gente começa com o Karma Yoga, que é um grande purificador, preparador natural da mente. Aí quando a mente é já mais refinada, mais sutil, aí a gente pode, através dessa auto-investigação, seguindo a lógica como apresentada pelas escrituras, vai purificando a mente rapidamente, porque está abordando a causa fundamental da problemática, da minha problemática, essas noções equivocadas a respeito daquilo que eu sou. Entendeu? Então, todas essas experiências satívicas se chamam de degustações e, de certo modo, são degustação, porque você tem a experiência, uau, é tão belo viver uma vida, né, quando a minha mente é nesse estado, né, de paz, tranquilidade, né, eu me sinto completo, os meus desejos eles desaparecem, eu me sinto, né? Então é belo, é maravilhoso viver assim. Mas a gente tem que compreender que toda vez que a minha mente se torna satívica devido a uma modificação das três energias, que só Ishvara sabe porque são vasanas espirituais que eu trouxe de nascimentos anteriores, que produzem essas modificações das qualidades das gunas, e quando eu vejo eu estou nesse estado de novo, sou esse samadhi. Né? Eu não sei exatamente por que veio, não sei por que vai. Então a gente tem que compreender que toda vez que eu sou visitado por essa predominância de sátiva, eu preciso fazer bom uso desse sátiva, ao invés de simplesmente curtir esse sátiva como se fosse uma bela degustação, entendeu? A gente precisa, não, agora que a mente está satívica, está clara, está focada, deixa eu revisar não, as declarações dos Upanishads, e me estabelecer firmemente nesse conhecimento daquilo que eu sou, além dessas condições mentais, entendeu? A gente não quer depender das condições mentais, porque as condições mentais, elas não são confiáveis, elas vêm e vão. Muitas dessas condições favoráveis, elas dependem dos nossos esforços, mas tantas dessas são resultados de karmas, tendências passadas, entendeu? Tem uma outra amiga minha lá de onde eu morei nos Estados Unidos, ela é uma enfermeira que odiava o seu trabalho, mas os enfermeiros ganham muito bem nos Estados Unidos. Então todo dia de manhã acordava, ela fazia turnos diferentes, né, para ir para o hospital. E ela detestava aquele trabalho, ela não aguentava mais aquele trabalho, mas precisava fazer aquele trabalho. Um dia, out of the blue, como a gente diz out of the blue? Do nada, ela acorda de manhã felicíssima,
de ir para aquele trabalho que ela odiava. Uma alegria, uma paz, uma joia, uau, a vida é linda, maravilhosa. Os olhos dela estavam transformados, a mente estava transformada e ela estava lá com uau, eu vou trabalhar no meu hospital. E aí ela notou que no dia seguinte a mesma coisa estava ocorrendo. Ela falou assim, aconteceu alguma coisa aqui que eu não sei explicar. Aí ela começou a compartilhar com o marido dela, meu amigo, né? Aí ela viveu essa experiência, não lembro bem, são 2 ou 3 semanas da iluminação da Gale. Ela ficou iluminada por 2 ou 3 semanas, vivendo esse estado de bem-aventurança, de felicidade, de paz, entendeu? Vendo a vida como uma coisa benigna, linda, maravilhosa, sem padrões de pensamentos, de atitudes negativas que condicionavam, né, o corpo causal dela e a mente consciente dela. Sem ter modificado a situação dela. A meditação é a mesma, mas da onde que veio aquilo, a gente só pode explicar como frutificação de karmas passados, de outras vidas, porque ela não tinha feito trabalho espiritual nessa vida, entendeu? Frutificação de karmas, de méritos espirituais de vidas passadas. Mas aí o que aconteceu com a minha pobre amiga? Um dia, de manhã cedo, ela abre os olhos assim, quando ela olha para o céu, olha para o teto da casa dela, sabe o que ela viu saindo da boca dela? Ela abriu assim, merda. Exatamente a palavra que ela falou, merda. Quando ela ouviu aquela voz, ela falou assim, que é isso? Da onde que saiu essa palavra, essa atitude, esse sentimento? Merda, tenho que ir trabalhar. Ela ficou assustada, né? Aí ela falou, não é possível. Aí quando ela foi ver, o humor dela, os pensamentos, aquelas samskaras, aqueles padrões negativos, né, de reclamona, entendeu? Foram todos voltando como uma avalanche. Ela se tornou uma das pessoas mais miseráveis. Quando eu conheci ela estava ainda indignada. Ela não queria mais saber de espiritualidade. Ela veio para os meus satsangs antes do Vedanta, né? E ela dizia assim, eu sou revoltada porque eu permaneci iluminada por 3 semanas e depois eu perdi a minha iluminação, entendeu? E eu tô puta da vida, puta realmente. Agora eu tenho que viver essa vida ainda mais miserável do que antes, né? Então a gente é melhor quando a gente recebe essas degustações, essas visitas assim, a gente compreenda a causa fundamental da nossa problemática, que é a ignorância, essas noções equivocadas a respeito daquilo que eu sou, e comece rapidamente a tirar benefício desse sántiro, de modo a mantê-lo neutralizando a ignorância, entendeu? Ao invés de eu sou iluminado. Não? Não o meio, não o fim. Ainda como se a gente recebesse isso devidamente instruído como conhecedores, né? E não como experimentadores. Não entendi bem. Repete, por favor. Quando chega uma coisa dessa, se você está adequadamente instruído... Quando chega uma experiência dessa, uma epifania dessa. Você recebe como um conhecedor, né? Fundamentalmente, não como experimentador. Né? Sim. Que quer que aquilo dure, tudo. Sim, a mim, ninguém ao contrário é uma experiência, não um estado mental bom, né? Até mesmo as mentes dos yanis, elas flutuam, elas são predominantemente mais satívicas, mas tem dia que o yani acorda de manhã e tem um pouco de tamas, tem um pouco, entendeu? De irritação flutuando lá, mas é mínimo comparado, né, ao estado, né, totalmente governado por Maya e ignorância, né? Então essas flutuações ocorrem e tem momentos que a gente é visitado por aqueles momentos de realmente, existe essa... A gente estava conversando, né, eu, você, Carlinhos, aquele dia, e daí a gente comentou que o que acontece é que daí a gente volta de uma situação terrivelmente horrível, dura menos tempo. Lembra? Sim. Falando sobre isso? Você volta rapidinho e sabe. Você não fica presa na situação. Essas são as frutificações do autoconhecimento, né? Que são definidos como FIR,
I-R, né? Definidos por... É um ensinamento muito bonito criado por Swami Paramarthananda. Ele fala F significa frequência. Quando você somente é resolvido através do autoconhecimento, a frequência dessas reações emocionais negativas e violentas, ela diminui. Né? Isso é um modo da gente medir o nosso estágio de desenvolvimento. Então, a frequência diminui. A significa... o que significa A? Fala para você. Recovery. Recuperação, né? Recovery time. F-I. Não, I é o próximo. I. Então, a frequência, A intensidade. ela diminui. Em vez, se antes eu sofria de chilique todo dia um pouquinho, ou cada segundo dia, agora eu sofro de dar chilique uma vez por semana, uma vez por mês. A frequência vai diminuindo. Aqueles estados negativos, emocionais, violentos, vão desaparecendo. A frequência vai diminuindo. A intensidade diminui. Se antes eu chutava a porta, agora eu penso antes de chutar a porta e digo, não vale a pena. Né? Entendeu? Aí depois o R goes for the recovery time. O tempo de recuperação, como a rotina está dizendo, diminui também. Entendeu? Sim. Então se eu tenho um momento de modificação, né, devido a essa variação das proporções dos gunas que causam algumas vasanas, assim, aí a recuperação é rápida, entendeu? Rapidamente o autoconhecimento neutraliza, né, aquelas vasanas, quando eu vejo a minha mente de novo satívica, e aquelas reações negativas, elas já são coisas do passado, né? Essa é a ideia. Arlindo, a neutralização das vasanas, como que ela funciona assim no estado dos sonhos? Aí os sonhos tendem a ser uns sonhos mais tranquilos conforme a pessoa vai neutralizando, porque é uma maneira de a gente verificar também como a gente está. O crescimento espiritual só pode ser processado no estado de vigília. Sim. No estado do sonho, a gente às vezes, esse conhecimento, ele vaza para o estado do sonho também. Tá. Você começa às vezes quando a gente sonha com alguma coisa. De modo diferente. Às vezes tem uma coisa mais clara que a gente nota. É o que eu digo, quando o autoconhecimento começa a vazar para o estado do sonho. Né? Então, em geral, no estado do sonho, o estado do sonho, como todos os estados, todas as condições de vida do Yanni, elas vão sendo melhoradas. Na vigília, no estado do sonho. E o sono também é um sono mais tranquilo, livre daquelas perturbações provocadas por vasanas. E o autorrealizado, assim como você falou que ele no estado de vigília, às vezes ele está mais básico, assim vai acontecer de um momento ou ter um sonho, uma vasana antiga. São duas coisas distintas. O autoconhecimento, o Yanni, é aquele que sabe, eu não sou minhas vasanas, eu não sou a minha condição mental, entendeu? Eu não sou os estados, eu não sou a minha experiência. Então, o autorrealizado sou eu não sou a minha condição mental. Então, quando um sentimento negativo ocorre, ele não se identifica com esse sentimento negativo. Né? Então, sabe, eu não sou as minhas vasanas, não sou essa sensação, não sou essa reação emocional, não sou essa irritação, não sou a raiva, não sou nada disso. Então, esse conhecimento imediatamente minimiza e neutraliza aquele início de reação fundada em uma dessas vasanas ignorantes. Né? Então, isso é que é autoconhecimento. Agora, como bônus, como subproduto, esse conhecimento, entendeu? Ele vai purificando a mente do indivíduo e a condição mental do indivíduo se torna sempre mais clara, satívica, focada, mas isso é um subproduto do autoconhecimento. Sim. Porque o autoconhecimento é o maior purificador da mente. Sim. Por quê? Porque o que perturba a mente são os ragas e invejas. Tudo aquilo que a gente quer, não quer, gosto de gosto, quer, entendeu? O que eu quero, o que eu não quero. Então, tudo isso, a crença de que eu preciso de ralar, correr atrás para me completar através da aquisição ou evitação, né?
Então tudo isso ele vai desaparecendo, né? Então a minha condição mental vai se tornando sempre mais satírica, livre dessas aflições mentais derivadas dos gostos e desgostos, né? Desejos e aversões. Para que esse conhecimento ocorra, a mente do indivíduo precisa já estar relativamente purificada, refinada, em outras palavras, sob a influência de uma predominância de sátiva, porque sem essa condição mais satívica, esse conhecimento raramente é compreendido, assimilado e retido. Ok? Então a gente precisa de, é por isso que Karma Yoga é tão importante, a gente precisa de processar purificação mental, de modo que o Jnana Yoga, o Vedanta, seja eficaz, possa frutificar como esse autoconhecimento. Então, uma vez esse conhecimento seja firme, direto, imediato e sem dúvidas a respeito daquilo que eu sou, aí essas vasanas, esses resquícios de ignorância que talvez produzam alguns sentimentos e pensamentos limitantes, insultantes, negativos, violentos, etc., eles vão diminuindo, reduzindo gradualmente, mas rapidamente depois do autoconhecimento. Porque toda vez que uma vasana chega aqui, você, primeira coisa, você não se identifica com ela, e segundo, você tem a discriminação necessária para dizer você, não, not again. Not again. Aí a gente vai impondo uma dieta de fome a essas vasanas. As vasanas elas só sobrevivem porque a gente energiza, a gente engaja, né? A gente vai agindo sobre elas, entendeu? Então é muito simples esse mecanismo, entendeu? Então uma coisa é o autoconhecimento. Existem yanis que sabem quem eles são, mas poderiam fazer uso de mais purificação. Mas eles têm sempre a opção de dizer assim, eu não sou minhas vasanas. Um grande exemplo, Nisargadatta Maharaj. Ele era explosivo, ele gritava, ele cuspia, ele ofendia as pessoas, entendeu? Fumava bide, mas ele sabia quem ele era. Ele não tinha nenhum interesse em purificação, em melhoramento, nada, entendeu? Ele era uma figura carismática com uma total convicção de autoconhecimento que era contagiante, entendeu? Mas ele não era um santo, longe de ser um santo. Existem yanis que sabem quem eles são, Ramana Maharaj, e eles processaram tanta purificação como Ramana Maharaj, entendeu? Que a mente dele brilha porque é um espelho satívico, luminoso, que irradia essa consciência e afeta a mente de todas as pessoas que costumavam sentar em torno dele, entendeu? Por quê? Porque ele não somente ele sabe quem ele é, mas ele tem um grau de purificação muito elevado. Por quê? Ele passou, dizem que ele ficou uns 20 anos, mais ou menos, em Samadhi, nas cavernas ali de Tiruvannamalai. Imagina, 20 anos sem engajar, sem expressar, sem verbalizar nenhuma daquelas vritis, daqueles pensamentos, daqueles desejos. Aquilo vai secando, vai secando. Essa é uma das discussões dos yogis, dizem que Nirvikalpa Samadhi é o maior purificador da mente. Talvez seja, mas é um purificador muito perigoso. Entendeu? Porque ele vai purificar sua mente e depois vai deixar você amarrado a sátiva, identificado com a mente satívica. Ele não vai destruir a sua identificação com aquela condição mental. Entendeu? Porque o objetivo ali era remover todos os vritis, todos os pensamentos, todos os objetos, e aí sua mente é altamente purificada. Mas uma mente altamente purificada não é sinônimo de auto-reconhecimento, de moksha, de iluminação. São duas coisas distintas, entendeu? O autoconhecimento é a realização. Ok. So that was a good session. I think it was nice clarification, because isso é coisa importante, entendeu? Compreender o que é o autoconhecimento. Essa purificação é um subproduto do autoconhecimento, entendeu? Algumas pessoas sabem quem eles são, eles se sentem livres. Antes de fechar, eu vou contar uma historinha que eu contei já para algum de vocês. Quando esse autoconhecimento, esse auto-reconhecimento ocorreu para mim antes do Vedanta,
eu tinha um restaurante, eu tocava esse restaurante com minha esposa e meu filho. E um dia eu tive uma discussão séria com meu filho, logo depois da abertura do restaurante, e nós fomos discutir, né? Eu sou o chefe, eu quero assim, não, a gente tem que fazer assado, não, assim, assado, assim, assado. Aí eu acabei perdendo a paciência com ele e falei assim, sabe de uma coisa? Eu sou o chefe e a gente vai fazer do modo que eu quero, porque eu sou o chefe. Aí ele pirou, aí ele começou lá, etc., a gritar. Aí nós tivemos essa reação emocional forte, que foi muito degradante para a minha autoimagem, a imagem do meu filho, a imagem do restaurante, porque a sala do restaurante já estava quase metade cheia, e nós tínhamos todos os nossos empregados na cozinha, os garçons, né? Então a gente tinha umas 20 pessoas como clientes, umas 10 pessoas como empregados, né? No dia da semana, e todo mundo viu aquele vexame. Meu filho, ele saiu correndo para o escritório, né? Aí ele voltou e falou para mim, e eu fiquei lá assim, ó, chapado, depois que aquela explosão violenta, emocional ocorreu, entendeu? Sei como é. Que degradou a minha imagem, a imagem do meu restaurante, mas eu fiquei chapado sem sentir nenhum sentimento de vergonha ou de arrependimento. Eu fiquei ali como simplesmente esse princípio, testemunha, consciência, totalmente equânime e indiferente para aquilo que tinha acontecido. Você sabe, quando as coisas ocorrem e elas são favoráveis, são exaltantes para a minha autoimagem, a gente se sente orgulhoso, vaidoso, mas quando as coisas são negativas, a gente se sente o quê? A gente se sente envergonhado, pequeno, e agora? Eu não vou sair, não abro mais esse restaurante. Né? Deixo outros abrirem, eu só venho para fazer a contabilidade dos anos, porque agora eu me sinto realmente envergonhado. Ao invés disso, eu estava naquela situação, ali meio chapado ali, naquela área do restaurante, entre a cozinha, e pensando assim, que coisa estranha, né? Eu não tenho nenhuma sensação de realmente inadequação ou de vergonha. Aí meu filho, depois que a temperatura dele abaixou um pouco, ele estava saindo fumaça de todos os orifícios, ele voltou, ele olhou para mim e falou assim, e você não se envergonha? Aí eu virei para ele e falei assim, não. Eu falei com medo de dizer para ele não. Quando eu falei para ele não, ele falou, oh meu Deus, o cara pirou de gente, enlouqueceu. Aí ele virou para mim e falou assim, e sabe de uma coisa? Você não é iluminado. Porque já rolava essa satisfação, você não é iluminado. Aí eu virei para ele e falou assim, não posso que eu não sou iluminado, eu sou a luz da consciência. Pirou de vez. Eterno Pai. Claro, tá que nem a conversa dele com o rendido. Quando esse conhecimento é firme, a gente não se identifica com as virtudes e os defeitos da nossa construção corpo-mente, entendeu? A gente prefere uma construção corpo-mente mais equilibrada, mais purificada, entendeu? Mas o Ranji diz claramente, assim, eu trabalhar com purificação? Eu sou um redneck da montanha, sou um roceiro do interior da montanha, entendeu? E eu simplesmente, eu deixo a minha construção, Ishvara me fez assim, e eu vou morrer assim, eu vou simplesmente viver minha vida, porque eu sei que eu não sou meu Jiva, não sou minhas raças, não sou nada disso. Não. Essa é uma opção. Om Namah Purnamida Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord. Thank you, everybody.